Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus queridos e amados paroquianos, do Bom Jesus e de São Miguel, queridos rádio ouvintes da Rádio Polo, de nossa cidade Santa Cruz e de tantos outros municípios, aonde chegam as ondas santas e benditas da Rádio Polo, que levam a Santa Missa em seu lar e toca o seu coração com a palavra de Deus e com a presença de Jesus entre nós. Queridos e amados pais aqui presentes e que me escutam, hoje no mês das vocações, neste mês das vocações, nós estamos celebrando a Semana Nacional da Família. E esta semana é uma semana riquíssima, cheia de graça, de bênçãos, de proteção, de reflexão através da igreja, do evangelho, da missa, da oração, das temáticas, dos temas e lemas que querem ser um lembrete a toda a família, papai, mamãe, filhos, vovô, vovó, titio, titia, jovens, crianças, idosos, a família como um todo, naquilo que Deus propõe para ela. A família cristã, a família de amor, a família de paz e de alegria, mas também a família dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus altos e dos seus baixos. Porque neste dia, talvez algumas feridas e algumas mágoas comuns a tantas pessoas que na fraqueza e na limitação humana tenham ferido a sua família. Talvez hoje alguém se lembre e se recorde de que não teve um bom pai ou que não teve o pai ideal. Não importa como está, como foi, o que viveu a sua família. O que importa é que tudo que você viveu, mesmo aqueles dessabores, mesmo aquelas aflições, você viveu na família, e é com tudo isso que hoje você deve ofertar ao Senhor a sua família. E nesta semana, se possível, eu peço aos meus amados paroquianos, façam um esforço, de hoje até de hoje a 8, principalmente de hoje a 8 na Marcha da Família, não falte nenhum dia, venham todos os dias pela família, com sua família, consagrá-la ao Senhor, tê-la presente diante de nosso Senhor, vai trazer muitos frutos, eu lhe garanto, principalmente a bênção de Deus. O modelo é José, é Maria Santíssima e é um menino Deus. Ah, se os pais parecessem com José, ah, se as mães parecessem com Maria, ah, se os filhos assemelhassem a Jesus, tudo seria bem melhor, tudo teria mais paz, mais amor. Mas difícil e lamentável é porque no mundo cotidiano, odierno, nem sempre as famílias mais têm os valores da fé, do evangelho e da religião como fundamentais. Alguns até admiram, outros até de vez em quando lembram-se de Deus nas aflições. Mas o bonito e o fecundo é quando a família, olhando para o testemunho do papai e da mamãe, aprendem que a riqueza verdadeira nesta vida não há outra senão a família. Ah, se você soubesse quanto tempo você perde quando você não tem tempo para amar a sua família, quando você não cuida da sua família, quando você, preocupado com os muitos afazeres da vida, na correria da vida, para acumular bens, para trabalhar, para lutar, você deixa passar o essencial. Um dia eu acompanhava um pai espiritualmente, numa direção espiritual, e ele dizia assim: padre, eu trabalhei tanto, eu acumulei tanto, eu juntei tanto dinheiro, mas agora o meu dinheiro
não prende os meus filhos em casa para eu poder desfrutar. Cresceram e eu nem vi. Perdi os primeiros passos, perdi os primeiros sorrisos. Não ouvi meu filho chamar primeiramente papai, porque eu estava na correria da vida. Agora eu tenho tanto, dei tudo, não deixei faltar nada, mas eu não pude dar o essencial, o principal, que era o afeto, a presença, e hoje eles reconhecem mais o dinheiro que eu dei do que eu como pai. E assim tem muitos, viu? Assim tem muitos. Às vezes não diria nem no tocante de quem prosperou economicamente. Às vezes até nem prosperou e sofre com a pobreza, mas não dá o essencial. E este essencial todos podem dar, pobres e ricos podem dar amor e afeto. Por isso, pais que me ouvem, escute o que a igreja está dizendo através desse padre. Escute e grave no coração. A sua vocação paternal foi Deus que deu. E você deve, e claro, naturalmente, você tem que prover o bem-estar dos seus filhos. Sem sombra de dúvida, você deve trabalhar para o alimento, para a vestimenta, para a dignidade, para o estudo. Tudo isso é digno. Não é para menosprezar nada disso. Mas tudo isso não terá valor algum se não for revestido de amor, de compreensão, de presença, de assistência, de carinho, de afetividade. Porque, querido pai, se você não der isso em casa, seu filho vai buscar no mundo. E no mundo ele vai encontrar de forma errada. No mundo ele vai aprender a amar de uma forma equivocada e errada. Porque o mundo não sabe o que é o amor, só sabe o que é amor quem teme a Deus, que é a fonte e origem de todo amor. Por isso, tenha tempo para a sua família. Gaste os dias de sua vida dando à sua família o que o mundo não pode dar. Amor, carinho e atenção, só quem dá é você. E é um amor puro, sincero e verdadeiro. O mundo vai iludir e depois vai misturar este amor, que o mundo ilustra e não é amor. Aí vem drogas, vem prostituição, vem tudo que é mundano e que destrói a dignidade e a pureza da família. Por isso, o apelo da igreja, a partir de hoje, até de hoje a 8 vele mais para a sua família. Então eu queria pedir que pais e filhos, nesta semana, pensassem assim: onde estamos falhando? Qual é a nossa limitação? Qual é o nosso pecado? Qual é a nossa fragilidade? Como podemos recuperar o tempo perdido? Você pode recuperar o tempo perdido se você tiver mais tempo para Deus, se você rezar mais, por favor, se você amar mais e se você tiver no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, porque Deus quer, deseja e espera que a sua família seja santa, seja ninho de amor, seja ninho de reconciliação, aonde os pais se perdoam porque se amam, aonde os filhos se respeitam porque amam seus pais, aonde os filhos veem nos pais um exemplo e uma admiração a ser seguido. Mas ainda se tudo isso lhe frustra e lhe entristece, porque sua família não corresponde com tais exigências, se desespere não. Se angustie não, faça diferente. Seja, talvez, aquilo que você não teve. Faça o diferente, faça a sua parte. Porque um dos outros erros na família é que, comumente, sempre há a transferência de responsabilidade. O pai diz, é a esposa que é braba e que não tem paciência. Aí você diz, não, é o pai que é ausente, é o filho que não obedece. Enfim, cada um que dá uma desculpa e culpa o outro, não é? É fácil transferir a responsabilidade. Isso não dá certo por causa do outro. Não aponte para ninguém. Aponte para si mesmo. Olhe para dentro do seu coração e examine qual é o espaço sagrado que você dá à sua família. Porque todos somos famílias. Todos temos uma família. Como ela está, como vai, você diga. Mas não diga ao mundo. Diga a você mesmo e diga a Deus. Como vai sua família? E a igreja está lhe convidando. Venha beber desta fonte de vida, de alegria que é a família. E a igreja está dizendo que ela é fonte de vocações. As vocações nascem da família. Vocês têm um padre aqui presidindo essa Santa Missa, porque uma família o gerou. Porque os seus pais, meus pais, Luiz e Odete, sempre viveram
na igreja e sempre foram exemplo de fé para mim. Eu não estaria aqui se não fosse a religião de papai e de mamãe. Eu não estaria aqui se eles não tivessem me ensinado a rezar o terço todos os dias. Depois de jantar, antes de sairmos à mesa, rezávamos primeiro o terço junto com os 10 filhos à mesa. Eu não estaria aqui se eles não vivessem o amor, o perdão, a religião. Daqui a pouco nós teremos mais um padre, o Leonardo. Os pais dele também viveram a fé, vivem a fé, dão testemunho de fé. Então, com a temática família fonte de vocação, nasce a vocação sacerdotal, mas nasce também a vocação religiosa, nasce também a vocação da família, da paternidade. E é simples se perguntar, sua família é exemplo para os seus filhos? Você, pai, pode dormir tranquilo e dizer, eu fiz minha parte e cumpri minha vocação diante de Deus. Você, mãe, você, filho. Cada um se examine e venha santificar cada vez mais a família. Dá tempo, mas cuidado, não deixe para amanhã porque pode ser tarde. Não deixe para amanhã porque nós não sabemos do dia de amanhã. Nós só temos o presente. O passado já passou, muitas coisas não dá nem mais para consertar. Mas tem muita coisa boa lá atrás que a gente pode olhar e dizer, eu quero de volta isso para mim. Então deixa o passado no passado, deixa o futuro nas mãos de Deus e viva o presente na intimidade com o Senhor. Que o agora seja transformado. Que o amanhã seja plantado agora pela fé, pelo amor. E você vai ver quantos bons frutos você irá colher. Na liturgia de hoje, nessa missa do Dia dos Pais, a igreja nos convidou a chamar Deus de Pai, a quem ousamos chamar de Pai. E de fato Ele é um Pai bom para cada um e para todos nós. Deus é um Pai bom. Se seu pai ou se você que é pai não tem sido bom para a sua família ou não foi, é porque desviou-se da vocação que Deus deu. Mas a vocação do Pai ilumina-se, espelha-se na vocação do Pai eterno, o Pai todo-poderoso, o Pai bom do céu. E a primeira leitura mostra que imagem nós devemos ter de Deus. Por muito tempo se teve uma imagem equivocada de Deus. É um Deus severo, brabo, julgador, castigador, que vai dar a recompensa implacável ao seu pecado, que fica lá de cima olhando onde você erra para depois lhe punir. Não, esta é uma visão equivocada. Ao passo que Ele é justo e toda a justiça de Deus vem da consequência dos nossos atos. Então, se você está pagando alguma coisa, está pagando pelo que você fez, não porque Deus está lá se compadecendo e achar que Deus se compraz na derrota ou na desgraça da vida dos seus filhos. Muito pelo contrário, Ele é um Deus bom e amável. A primeira leitura fala que o profeta Elias foi ao encontro de Deus, lá no Monte Horebe, o Monte Santo. Por isso o altar alto é o lugar onde Deus está. E aí a experiência, sintetizando, por causa da hora, a leitura, veio a tempestade, veio o trovão, veio o fogo, e Deus não se manifestou e não revelou-se. Mas quando veio uma brisa, suave e mansa brisa, ouviu-se uma leve brisa, então Elias cobre com o manto, porque Deus ali estava. Em outras palavras, a imagem de Deus é assim, leveza, bondade, suavidade. E a nossa cultura nordestina, às vezes tem um imperativo do machismo, do preconceito, da brabeza. Cabe com isso que isso não leva para o céu, não. É preciso ter sensibilidade, é preciso ter amor, é preciso dobrar-se ao amor do nosso Deus. E se você quiser um exemplo, olhe para São José. O Salmo de hoje, 84, tão bem cantado, falou que a verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontram. Não há amor sem verdade, também não há verdade sem amor. Por isso, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Deus é bom e mostra, e a vossa salvação nos concedeis. É uma súplica, e Deus corresponde quando buscamos a esta certeza. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Que salmo lindo para a nossa família. São Paulo, escrevendo aos Romanos, fala de uma tristeza muito grande no seu coração, uma dor contínua no seu coração, porque os seus, aqueles que ele estava evangelizando, aquele que ele dirigia a palavra, aqueles que ele pregavam, não estavam se convertendo, não estavam aderindo à palavra de Deus. São Paulo dizia que tinha que amar, eles odiavam.
São Paulo dizia que tinha que perdoar, eles se perseguiam uns aos outros. São Paulo dizia que tinha que ser honesto, justo e verdadeiro, eles mentiam, distorciam e perseguiam os cristãos. E havia uma tristeza muito grande, porque ele lembrava da herança de onde veio e queria que os seus conhecessem aquele Jesus, amor e misericórdia e bondade, que o mundo não conhecia no tempo de São Paulo e ainda não conhece no tempo de hoje. E ele deseja ser segregado em favor dos seus irmãos. Então que nós pensemos nisso e busquemos a conversão para que nós tenhamos a alegria e não a tristeza que São Paulo teve em seu coração de ver os nossos crentes, confiantes em Deus e na palavra, no Evangelho. Por fim, o Evangelho relatado por São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, meus irmãos, mostra uma realidade linda. É um prenúncio da divindade de Jesus. Na primeira leitura, através do profeta Elias, Deus aparece na brisa mansa. No Evangelho de hoje, nós vimos uma agitação do mar e depois que Jesus chega, uma brisa acalma, o vento se acalma, torna-se brisa. Portanto, aquele que adentra na barca é Jesus, não um homem qualquer, mas Deus igual ao Pai. Ele é Deus e o mundo não conhece. Até hoje, tem muita gente que admira Jesus, mas não o adora. Tem muita gente que acha bonita a palavra de Jesus, mas não o recebe na Eucaristia, não o adora, não comunga, não confessa, não vem ao encontro dele que está na Eucaristia. Os discípulos reconheceram, postaram-se diante dele e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E uma barca estava agitada, e o mar estava escuro, e de repente ele chega e eles se assustam, até gritam de medo. São Pedro, que é a imagem e arquétipo de todos nós desta humanidade, que muitas vezes tem uma fé desconfiada, uma fé fraca. São Pedro ouviu a voz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Ah, Senhor, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro. Jesus disse: vem. Pedro vai, mais afunda e começa a gritar: Senhor, salva-me. Este barco, meus irmãos, do Evangelho é a nossa vida, é o barco da nossa família, é o barco da nossa existência. Senhor, salva-me, começa a afundar. Somos nós quando somos fracos na fé. Então, Jesus pergunta: homem fraco na fé, por que duvidastes? Não duvide não, tenha uma fé viva e não duvide. Por fim, a mensagem deste Evangelho é o que Jesus disse a Pedro e aos discípulos: não tenhais medo, não tenhais medo, sou eu. No barco da nossa família, Jesus também está. No barco da nossa família, Jesus também se faz presente. E quando Ele se faz presente, tenha certeza, a calmaria vem. Tem agitação na vida, espera, deixa Jesus entrar que a calmaria vem. Sua família está com problema, está com dificuldade, calma, não se desespera. Deixa Jesus entrar que a calmaria vai chegar. Que assim seja, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.